Até interessante, Paulo, perguntar sobre isso, né? Porque, desculpa te interromper, Não, porque não? hoje em dia nós sabemos que o brasileiro não precisa de visto para entrar na Europa, de um modo geral, né? Agora com a entrada do Brexit, eu não sei como que está essa questão na Inglaterra, mas na época, como que você fez para chegar lá? É realmente pega o passaporte, vai normal como turista e depois vai surgindo as oportunidades? Como que foi o seu caso? É. Bom, ainda alguns países da Europa, cada um tem um pouco de diferença no seu processo migratório, né? Mas, por exemplo, agora no Reino Unido, é complicado agora entrar no Reino Unido, porque eles saíram da União Europeia, então é um pouquinho mais complicado, né? Antes a gente não precisava nem de visto para entrar no Reino Unido. Na Espanha, você não precisa de visto para entrar como turista, você pode ficar lá 3 meses como turista, sem problema nenhum, e sem visto, né? Tem que cumprir as coisas mínimas que eles pedem, que é ter dinheiro para poder manter-se durante esses 3 meses. Eles podem perguntar e pedir provas de que você tem como se manter uh, durante esses 3 meses ou durante o tempo que você declarou quando entra na imigração na Espanha. Obviamente tem que ter reserva de hotel, Airbnb, ou a casa de uma pessoa, uma carta de invitação, né, que também é muito comum. E a Espanha tem um processo migratório um pouco idiota, vamos dizer assim, vou usar uma palavra um pouco forte, mas é uma coisa que ninguém entende, nem os espanhóis, né? Que é, você entra lá como turista, e uma vez que você está lá como turista, você tem que passar 3 anos dentro do território espanhol, para depois disso conseguir uma proposta de trabalho, e através desta proposta de trabalho você se legaliza e você recebe o seu primeiro cartão de residente temporário. Esse primeiro cartão, essa carteirinha dura 1 ano ou 2 anos, depende do tipo de trabalho, do contrato de trabalho que você tem. Então é complicado porque na teoria é como se o governo espanhol estivesse dizendo, olha, tu não pode vir para cá para trabalhar, tu tem que esperar 3 anos. Só que para você conseguir fazer isso, você tem que estar aqui durante 3 anos ilegal. Te obrigam a estar dentro do território espanhol durante esses 3 primeiros anos, para depois te dar o permisso de trabalho, né? Antigamente, quando eu cheguei lá em 2007, isso não era um problema, porque existia muito trabalho e era muito fácil um imigrante ilegal, sem papéis, conseguir um trabalho, né? Tanto que, desde que eu cheguei na Espanha, eu nunca tive problema em conseguir trabalhos. Obviamente que a gente sempre consegue trabalhos como imigrante, a princípio, são trabalhos braçais, são trabalhos de mão de obra, né? Então, é mais complicado, é mais trabalho braçal mesmo. Mas a gente não ficava sem trabalho. O que acontece hoje em dia é que a lei continua a mesma. O problema é que o imigrante sem papéis na Espanha agora mesmo tem muita dificuldade de conseguir um trabalho. Tá? Ultimamente, os últimos anos que eu estive lá, eu acompanhei muitos brasileiros, a gente tentou ajudar muitos brasileiros, através inclusive da igreja que eu participo. A gente tentou ajudar muitos brasileiros que foram para lá com uma mão na frente, pensando que podiam conseguir um trabalho, e não se consegue. Hoje em dia, é muito complicado você migrar para a Espanha especificamente sem documento, sem estar legal, porque é super complicado conseguir um trabalho sem documentação lá. Inclusive, o pessoal fala, mas eu posso trabalhar no campo, recolhendo frutas, como a maioria das pessoas, dos imigrantes, faz lá. Antigamente sim, hoje em dia não. Hoje em dia essas empresas sofrem um processo de fiscalização que impede que essas empresas contratem pessoas que não têm documentos, né? A única área que ainda se consegue algum trabalho sem documento são as pessoas que cuidam de pessoas maiores nas suas casas, né, dos idosos. Mas mesmo assim
para esses idosos, inclusive quando colocam pessoas imigrantes ilegais para trabalhar, eles também correm o risco de que sejam sancionados, né? E, obviamente, o próprio imigrante corre o risco de ser sancionado e, inclusive, ser deportado, né? A deportação na Espanha é algo muito raro de acontecer, porque existem várias maneiras que você consegue reverter o processo de expulsão, né? Mas existe esse risco e o mais importante do que esse risco é o grande problema que se você não trabalha, você não sobrevive, não tem dinheiro, não tem como, você não consegue nem as ajudas do governo, muitas vezes, se você não tem um documento para se identificar dentro do país, né? Então, antigamente sim, na época que eu fui para lá, eu tive que fazer isso. Eu fiquei 3 meses, depois de 3 meses eu fiquei ilegal, continuei trabalhando nessa empresa, que foi uma empresa de jardineria. Eu trabalhei como jardineiro durante 4 anos e meio lá, e quando completei os 3 anos, eu falei com o meu chefe, e ele colocou os papéis no sistema de estrangeiria e tal, e aí eu consegui me legalizar, e daí para diante já não tive mais problema com relação a buscar trabalho, a papéis, a documentos. Isso foi, depois tu vai renovando o teu cartão de permisso de residência, e depois de um tempo, se você quiser, tu pode até, os brasileiros são 5 anos, estando legal dentro da Espanha, você pode colocar a possibilidade de você ter a nacionalidade espanhola. Eu só fiz isso depois de quase 9 anos na Espanha, porque eu queria estar preparado para ser espanhol, tendo todas as condições, inclusive do idioma, principalmente do idioma, né, e de integração, para ser espanhol. E não queria que minha nacionalidade tivesse vinculada a estar casado com uma espanhola. Inclusive porque quando eu tirei minha nacionalidade espanhola, eu já não tinha uma relação com uma espanhola, já estava solteiro outra vez, a gente tinha terminado a relação. Então, foi uma escolha minha poder ter a nacionalidade espanhola, porque eu me sinto parte espanhola, eu me sinto orgulhoso e me sinto muito agradecido por tudo que a Espanha pode fornecer, facilitar na minha vida, na vida da minha família. Então, hoje em dia, é diferente o processo migratório para ir para a Espanha, porque o grande problema é a falta de trabalho, né? Hoje tem os dois problemas: necessidade de ter documentação e dificuldade de conseguir trabalho, porque, para você ter uma ideia, quando eu cheguei na Espanha em 2007, a empresa que eu trabalhava só tinha um espanhol trabalhando. Todos os outros eram imigrantes e 99% éramos ilegais. Por quê? Nenhum espanhol queria trabalhar como jardineiro. Nenhum espanhol queria trabalhar como pedreiro. Os que trabalhavam, por exemplo, tem um pedreiro que trabalhava com a gente lá, ele ganhava tipo US$ 100 por dia, €100 por dia. Eu ganhava 40, 30, ou seja, ele ganhava muito, tinha que pagar muito dinheiro para que um espanhol pudesse trabalhar nesse tipo de trabalho braçal. Hoje em dia, não. Os espanhóis voltaram para o campo, voltaram a ter que trabalhar, por causa da crise, voltaram a ter que trabalhar em trabalhos que normalmente eles não queriam fazer há 7 anos, há 14 anos atrás, 10 anos atrás. Você sabe, ô Paulo, que essa é uma realidade muito semelhante ao dos Estados Unidos, né? Hoje você mora aqui e você sabe que há uma escassez de mão de obra muito grande. Só que devido à forma como é desenhado o processo migratório para se trazer um estrangeiro aqui, também é muito complicado. Às vezes é moroso, né? Demora muito, às vezes é oneroso, custa muito. E a gente sabe que o turnover, né? O giro das pessoas é muito grande aqui. Então, principalmente hoje, está no Walmart. Você sabe que nem todo americano quer trabalhar no Walmart, às vezes pelo salário, às vezes pelas condições. Então, é uma situação bem parecida. E acaba que é um cenário, uma roda que gira muito dessa forma, se valendo, fazendo valer da mão de obra estrangeira ilegal,
por toda essa questão burocrática e financeira que muitos, né, cidadãos não querem, né, passar por isso. É. Uma das coisas que eu sempre falo quando eu falo sobre imigração é que o imigrante, ele, quando vai para um país, seja o país que seja, ele não tem a intenção, não quer ficar ilegal no país. Não conheço nenhum imigrante que fala, não, eu quero ficar ilegal aqui. Não. Todos buscam ter uma condição de vida melhor que no país de origem, e, mas principalmente todos os imigrantes buscam ter a oportunidade de se legalizar no país. E o que você está falando realmente é certo. Quando um país dificulta muito o processo de legalização, isso acaba criando uma economia informal, um problema sério, porque, por exemplo, no meu caso lá na Espanha, e no caso da Espanha, né, durante os 3 anos que eu fiquei ilegal, eu não pagava impostos, mas eu tinha, desde da primeira semana que eu estive na Espanha, você, quando chega lá na Espanha, uma das coisas que você tem que fazer é que você tem que se registrar, que eles chamam de empadronamento, na prefeitura onde você mora. E isso te dá o direito, depois que você faz esse... inclusive, se você está ilegal, você tem que fazer isso. E uma vez que você faz isso, você tem direito ao sistema de saúde, que na Espanha é fantástico, é muito bom. E é gratuito. Então, todo o meu... Qualquer problema que eu tinha médico, inclusive os medicamentos são subsidiados pelo governo, tudo isso eu desfrutava disso, sem pagar nenhum imposto por isso, sem contribuir ao país de alguma forma com isso. Obviamente que o meu trabalho ajudava o país de alguma forma, mas não era como é para uma pessoa nacional do país. Então eu acho isso um erro muito grande em todos os países que necessitam de mão de obra estrangeira, né? Manter um imigrante ilegal, tendo você a necessidade de ter essa mão de obra, é uma coisa pouco inteligente no meu ponto de vista, né? Concordo. Porque obrigar você a ficar 3 anos ilegal para depois te dar os papéis, eu não vejo nenhum motivo pelo qual isso se justifique, né? E aqui nos Estados Unidos é o que você está falando. Hoje em dia, mais do que até do que antes da pandemia, a gente está vendo muito isso. Existe uma demanda de mão de obra enorme, né? Em todo lugar que você anda, em todas as empresas que você busca, tem necessidade estão buscando trabalhadores, estão buscando, inclusive estão dando dinheiro para que você comece a trabalhar, né? Tem empresas que estão pagando para motoristas, estão pagando $3.000 para que a pessoa comece a trabalhar. Obviamente que eles só te dão esses $3.000 depois que você passa 90 dias dentro da empresa, né? E aí eles te dão os $3.000. Mas onde já se viu no Brasil você imaginar que uma empresa tinha que pagar para que uma pessoa possa Eu, trabalhar? eu já ouvi falar que no McDonald's, né, mas era em outros estados, que eles estavam dando um iPhone para a pessoa trabalhar no McDonald's. Parece surreal quando a gente mostra ou fala isso para a realidade do Brasil e os brasileiros que moram lá, mas a gente está numa situação tão caótica de mão de obra, e aí é uma sequência de fatores. Tem a questão processual, tem o salário também, né? Recentemente, uma pessoa que eu conheço, o pai dela foi demitido, e de acordo com o que ele me falou, o salário seria melhor do que ele ficasse desempregado, porque tem o benefício do governo, né, de seguro, como se perdesse é tipo um seguro-desemprego, e o salário é maior do que ele trabalhando. Então, você vê como que, né, tá tudo invertido. Inverte, os valores estão muito invertidos, estão muito complicados. Lá na Espanha também está passando muito isso, que são pessoas que trabalham tipo 8 meses, e aí você tem direito ao paro durante, eu que sei, 6 meses mais, ou um ano, eu que sei. Então, muita gente, e aí, além do paro, depois você tem ajudas do governo
que você pode pedir. Então o pessoal fala, como a crise faz com que os salários acabem sendo mais baixos, né? Porque o empresário tem menos poder de pagar bons salários e tem muita mão de obra também. Então, o excesso de mão de obra também é ruim, porque faz com que os salários caiam. E na Espanha está passando justamente isso. Há um excesso de mão de obra, os salários estão caindo, e por outro lado existe um outro assunto que é justamente esse, que é muitas pessoas ganham a mesma coisa ficando em casa com as ajudas do governo do que estivesse trabalhando. Então, para os jovens hoje em dia, que é a maioria das pessoas que passam por essa coisa, eles dizem, para que eu vou trabalhar? Se eu posso pedir ajuda do governo, eu vou ganhar a mesma coisa e fico em casa jogando videogame, dando volta, indo para a praia, para que eu vou esquentar a cabeça? É Né? verdade, cara. Eu trabalho com delivery Então, aqui e eu vejo muita gente assim que tá em casa, comendo seu delivery. Eu tô entregando, né? é complicado. E aqui nos Estados Unidos a gente não está passando por isso, mas a gente está passando por uma coisa que também é complicada, que é se necessita muita mão de obra, mas a, não existe a facilidade para trazer essa mão de obra para dentro do país. Né? E a mesma coisa está passando com o nosso vizinho Canadá. O Canadá está desesperado por mão de obra e agora eles estão tentando fazer algumas mudanças nas leis migratórias para facilitar a entrada de imigrantes lá. Porque é uma coisa que era muito chocante, que é para que você necessita que uma pessoa tenha um IELTS de alto nível de inglês para um cara que vai trabalhar na fazenda no interior do Canadá, que é onde precisam de mão de obra, né? Que o cara não tem que ter um curso universitário para trabalhar numa fazenda, como ganadeiro. Para que ele precisa ter um curso universitário para trabalhar em mão de obra, em uma obra para construir uma casa? Não, ele precisa ter experiência ou ele precisa ter a capacidade de aprender e de fazer um bom trabalho na mão de obra, na construção, ou, e, e ponto. Isso não tem nada a ver com a qualidade da língua do idioma que ele tem, ou se ele fala bem ou mal inglês, ou se ele tem um curso universitário ou não. Então, o Canadá já está mudando a sua filosofia, eles estão tentando facilitar um pouco flexibilizar um pouco a entrada de pessoas para nichos de mercado específicos, baixando o nível de exigência que eles tinham, e talvez os Estados Unidos tenham que replantear isso também, né? Porque sempre vai precisar gente qualificada, mas também existe muita necessidade de mão de obra não tão qualificada, né, para trabalhar no Walmart comigo, por exemplo, como eu lá, como no estoque, ajudando o pessoal, porque eu trabalho na atenção ao cliente, porque eu falo espanhol também. Uhum. Então, como aqui tem uma cidade perto que tem muitos hispanos e vão comprar aí, então às vezes eles têm problemas de comunicação com os americanos, porque eles vivem dentro de uma comunidade muito fechada e falam só espanhol e não falam quase nada de inglês. Então, às vezes precisam de ajuda, então eu acabo ajudando também, né? Bacana. Mas eu sou um peão, eu sou um trabalhador, né, normal. E para mim, essa experiência é, é boa, porque eu estou vendo como é a coisa realmente aqui nos Estados Unidos. Né? A coisa não é tão floreada e tão colorida como o pessoal pensa, né? É como É. você, quando tu faz os teus vídeos de delivery, a galera não se vê, às vezes, no final do vídeo que você fala os valores de quanto você ganhou, mas eles esquecem que você teve que trabalhar 12 horas, E eu 14 ainda, horas. eu ainda vou fazer o vídeo do imposto também, né? Porque o imposto é Exato, uma, como é um mix de muitas coisas, eu tenho dificuldade de explicar, né? Porque são vários fatores, né? Se é solteiro, se é casado, se tem plano de saúde, se não tem, tem os ganhos do exato. Instagram, do Facebook, É, Facebook não, mas do de- YouTube, é muita coisa. depende do estado, as leis mudam muito. Às vezes depende da tua faixa salarial.
que você tem, tudo é muito relativo, realmente tu tem que fazer pelo menos um vídeo, ou 2 vídeos, ou 3, para poder conseguir explicar todos os É, nuances que tem isso, né? Então, verdade. a galera que às vezes quer imigrar para outros países, é, a dica que eu dou é, se quer imigrar, migra, mas se prepara antes, né? Ou seja, muito eu vi durante esses os 2 últimos anos, e principalmente o último ano que foi que eu estive na Espanha, que foi durante a pandemia, eu vi muitos brasileiros indo no começo da pandemia para a Espanha. E o que acontecia? Entre a crise financeira, a pandemia e a falta de preparação, as pessoas estavam passando necessidade, estavam passando fome, não tinham onde morar, né? Então, se prepara, se informa, né? E porque as coisas mudam. É o que eu digo, há 14 anos atrás, quando eu fui para a Espanha, não tinha problema, tu podia ir como ilegal, tu conseguia trabalho fácil, fácil. Hoje já mudou, né? Mas se tu quer ir para Portugal, vantagens de Portugal, o idioma, muito, exceto por esse sotaque, por algumas palavras, é português, né? Fácil. A cultura é um pouco parecida, ou você tem muito acesso à nossa cultura também lá em Portugal. Existe uma certa facilidade para você conseguir se legalizar em Portugal, né? Outro país também que vejo muitos brasileiros, inclusive muitos amigos meus foram para lá, foi a Itália, porque existem muitos brasileiros que têm ascendência, né, com, com os italianos, então conseguem, através dessa linhagem, acabam conseguindo se legalizar lá na Itália. Mas, de forma geral, eu sempre digo assim, se tu vai imigrar, o principal é que você migre para um lugar onde você consiga se legalizar. Ou fazer as coisas de maneira que te permitam legalizar-se no país. Porque não merece, não vale a pena você ir para um lugar aonde você, depende do que você faça, você acaba ficando ilegal e você fica preso dentro desse país, nunca vai estar legal, nunca vai estar 100% tranquilo. E o pior, te impede de voltar ao teu país para visitar tua família ou para visitar o teu país para passar um final de uns 15 dias de férias, por exemplo, né? Então essa é a parte mais triste. Obviamente, se você quer vir para cá e consegue trazer toda a tua família para cá e vai ficar ilegal todo mundo aqui, mas ainda assim, eu sou sempre da opinião que você tem que fazer as coisas de maneira legal, né? É verdade, cara. É, E deixar hoje em sempre as dia, portas abertas. eu concordo. E hoje em dia, assim, produzindo conteúdo para as pessoas e grande parte das pessoas que nos acompanham, quando eu falo nos, é porque nós somos vários YouTubers, as pessoas se pautam muito pelas nossas opiniões, pelas nossas decisões. E hoje em dia eu tenho essa consciência de estar sempre reforçando, de montar um planejamento para que você fique legal no país, para que você não passe por situações que eu passei, que outros colegas passou. As adversidades de morar fora, elas são muito grandes e elas vão existir. Tem a questão da língua, a questão cultural, de alimentação, das leis que são muito diferentes às vezes, mas se você puder pelo menos montar um planejamento para que lá na frente uma decisão que você tomou não, você não se arrependa, acho que vai ser muito melhor.